Pra mim é o melhor jogador do Flamengo em bola parada sem ser direto pro gol, né? Bola parada com escanteios e faltas laterais. Ele é o melhor. Então, Melhor. Pra mim ele só bate mais que o Arrascaeta, bate melhor que o De La Cruz. Acho que a situação é que tem uma diferença muito grande entre. Eu entendo quando você fala sobre o Luiz Araújo ter melhores atuações, porque às vezes a gente tem um conceito de melhores atuações, a participação no gol ou assistência, né? Só que hoje, no esquema tático do Flamengo, nem sempre a melhor atuação vai ser o cara que vai estar ali ajudando com números determinantes, né? Vai ter que ter alguém que faça o trabalho sujo. E eu olho hoje o Plata como o cara que faz o trabalho sujo do ataque. E aí, quando eu pego um jogo entre Flamengo e Internacional numa Libertadores, no qual o Plata ele é o cara que mais tem roubadas de bola e ações defensivas no jogo, como é que a gente vai explicar isso para poder falar que o Luiz Araújo consegue ter uma atuação dessa? É esse o ponto. Eu acho que o Luiz Araújo tem valências, eu acho o Luiz Araújo mais técnico do que o Plata. A qualidade técnica, o refino técnico do Luiz Araújo é melhor do que o Plata. Só que quando chega no conjunto da obra, na hora de fazer o trabalho sujo, o Plata entrega o trabalho sujo. E o Plata, ele tem algumas variações dentro de campo que o Felipe Luiz consegue mudar o esquema de jogo sem mudar o reserva, sem ter que fazer alteração. Então, isso influencia muito. Eu acho que o Luiz Araújo ele é hoje o 12º jogador. Tá? E eu entendo quando você fala sobre, ele tem que se provar 2 vezes mais. Eu acho que hoje no Flamengo, o Luiz Araújo tem que se provar 2 vezes mais, porque ele não é multifunção no sentido do que o Felipe quer. Ele pode jogar de ponta, pode jogar de 10, ok. Só que quando ele joga de ponta, ele joga muito, quando ele joga de 10, ele cai muito. O Plata, ele joga muito, claro. Na esquerda também ele cai bastante. Exatamente. Se você botar o Plata na direita, ele vai muito bem, dentro do que o Felipe pede. Se você botar o Plata de falso 9, ele vai muito bem dentro do que o Felipe pede. Se você botar ele na esquerda, ele vai muito bem dentro do que o Felipe pede. Então o Plata, ele tem uma linha, ele é equilibrado. O Luiz Araújo, ele acaba tendo um desequilíbrio quando ele tem que fazer mais de uma função. É esse o meu ponto de vista. Eu acho que se você quiser discordar, está tudo certo. Tá? Eu sou muito fã do Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo é um cara que entrega muita raça. O Luiz Araújo, mal comparando em guardadas as devidas proporções, me lembra muito o Everton Motozzi naquele time do Flamengo de 2009. Que era um jogador que te entregava muito, que conseguia finalizar, que, criava jogadas. Só que, quando você vai ver o conjunto da obra, você tem jogadores ali que vão entregar mais do que ele porque estão mais dispostos a fazer o trabalho sujo. Né? Então, acho que a diferença do Luiz Araújo e Plata hoje é essa. Luiz Araújo, muito mais técnico, muito mais refinado tecnicamente, só que o Plata é um jogador que ele consegue ter um equilíbrio maior e está disposto a fazer o trabalho sujo que o Felipe quer que um ponta faça. Eu só acho que, tipo assim, cara, eu confesso que eu até me arrepiei quando você comparou com o Everton, porque eu não vou falar uma coisa em relação a da outra, mas eu vou falar em relação. Eu acho o Luiz Araújo inteligente, tá? Eu acho, e o que eu falo do Luiz. Eu só a questão de como ele foi operário também. Não, é porque, cara, eu acho o Luiz. Se eu não me engano, o Luiz Araújo é o 2º jogador do Flamengo em mais participação de gols em 2025. Então, cara, eu acho que isso também tem que ser levado em conta. Não, eu não sei se ele é o 2º ainda, porque o Pedro voltou, né? Eu não sei se o Pedro já passou. Mas é Arrascaeta, Pedro e Luiz Araújo, né? Eu não lembro quem está em segundo agora. O Luiz Araújo estava antes do Pedro voltar. Então, enfim, eu acho que ele participa muito de gols, cara, pra ser tipo assim, sabe? Mas, enfim, elenco, né? E ajuda bastante também na transição, né, Alan? O Luiz Araújo, ele volta na zaga para ajudar na marcação. Não, sim. E pra mim é o melhor jogador do Flamengo em bola parada sem ser direto pro gol, né? Bola parada com escanteios e faltas laterais. Ele é o melhor. Então, melhor. Pra mim ele bate mais que o Arrascaeta, bate melhor que o De La Cruz. Escanteio e falta, a quantidade de gol que sai da bola parada dele é absurda. É muito maior do que com qualquer outro. E o erro do Araújo contra o Bayern de Munique parece que mexeu um pouco no conceito dele com o Felipe Luiz. Né? Essa forçada de bola ali, você vê que depois do Mundial de Clubes, o Luiz Araújo não tem mais a mesma frequência e constância que ele tinha antes do Mundial. Vai falar? O Luiz Araújo, ele só é reserva hoje porque o Plata tá melhor. Isso aí é a minha opinião, tá? E eu até prefiro o Luiz Araújo entrando no segundo tempo. Eu acho que ele rende mais
do que quando ele começa um jogo como titular. Então, mas é bom, né? O Flamengo ter esses 2 jogadores aí no elenco. A gente precisa ir muito. Agora, Plata, taticamente, vem voando, jogando muita bola. Eu acompanhei alguns lances do Equador, né? E é impressionante, cara, como é que ele... Eu não me recordo os jogos do Plata no Equador antes dele chegar ao Flamengo. Mas é impressionante como é que ele é bem aplicado e ele ajuda defensivamente o Equador. Plata volta à zaga de defesa para roubar bolas, né? E não sei se ele aperfeiçoou e se ele se tornou esse jogador no Flamengo com o estilo do Felipe, que o Felipe deixa muito isso às claras, né? Ele pede para os jogadores de linha de frente pressionarem, fazer ali aquela marcação-pressão e ajudar também na transição. Tanto que o Samuel Lino faz muito isso na esquerda, ele volta até a zaga como uma espécie de ala, né? E fez isso contra o Internacional, ele cansou de fazer isso. E o Plata na direita ele faz também, ele volta para ajudar. Não que o Luiz Araújo não faça isso, tá? Mas é que hoje esses jogadores estão à frente. E o Felipe preza muito isso. É uma frase que ele carrega do Tite. O campo fala. E quem tá melhor vai jogar. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até 2 mil por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.